Agora você vai conhecer a história de um homem que se dedica ao cultivo da terra, da lavoura e à preservação ambiental em um assentamento quilombola. Ele é conhecido como plantador de água. Plantador de água? Como isso? Vamos ver? Este é o Chico da Roça, como é mais conhecido. Ele tinha apenas uma certeza quando colocou os pés na terra há 25 anos: plantar árvores. As crianças de escola, eles botam apelido na gente. Depois que bota, aí começaram a botar. Aí quando eles vão botar alguma coisa para mim, os meus netos mesmo. Ah, bota Chico da Roça. Aí aí pronto. Aí tudo que vai ver eu filmado, alguma coisa, eles logo falam que é Chico da Roça. Chico vive dentro de um assentamento em Campos dos Goitacazes. Tem cerca de 3.000 árvores plantadas. O plantio é consorciado com plantas de ciclo curto, além da criação de animais. Aqui eu encontrei a terra, né? A terra e as nascentes. As nascentes, elas era bem afastado, mas quando o produtor, ele conhece o que é nascente. Ele sabe aonde que ele vai fazer um poço para ele tirar água. Então ele não vai fazer um poço num lugar mais alto, um lugar que não tem nascente, porque ele não vai conseguir água. No poço vai conseguir muito fundo. E na roça, aí você faz poço no enxadão, né? Um enxadãozinho, aí e não é poço artesiano, é na mão mesmo. Aí comecei a cavar as nascentes, 1 metro eu já encontrava água para tomar, né? Aqui. Então, assim, então isso aqui, nós temos nascente aqui. Então esse aqui a gente vai ter que cuidar disso aqui, é uma maneira que a gente vai ter que cuidar. A gente vai ter que ter os animais, mas a gente vai ter um do mínimo. É igual a gente tem dentro de casa. Dentro de casa a gente tem um controle. Se a gente tem controle dentro de casa, a gente pode ter na propriedade também. O desejo vem dando certo. Até agora, a propriedade, que possui 10 hectares, tem toda a produção vendida para a merenda escolar e outras instituições governamentais. O título de plantador de água se deve principalmente pelas proteções às nascentes na pequena propriedade. São 3 olhos d'água e todos recebem cercamento para evitar que animais acessem o local. Seu Francisco é um assentado aqui no Zumbi dos Palmares. Ele tem 10 hectares de terra que foi cedido para ele trabalhar, e desses 10 hectares ele pegou 30%, 3 hectares, e está preservando, está reconstituindo a vegetação nativa, com apoio da UENF, por exemplo, professores que doaram mudas para cá, e ele é um nato produtor de água. Basicamente, as nascentes, né, que a gente fala de olhos d'água, né, elas são um afloramento, né, do lençol freático. Então, esse afloramento é uma área de preservação permanente, a gente chama de APP hídrica, né? E essas APPs, elas são protegidas pela legislação ambiental. Então, assim, por exemplo, a gente quando identifica um olho d'água, a gente tem que isolar essa área, e, no mínimo, um raio de 50 metros tem que ter proteção, tá? Nenhuma intervenção nesse local e deve ser cercada. A proteção faz com que nunca falte água para os cultivos e a produção agrícola não tem influência em atividades sustentáveis. Assim, Francisco realiza o policultivo: abóbora, feijão, banana, laranja, entre outros. Plantei a semente, né? As laranjas lá, tudo, você vê que o mato que está lá, foi depois da chuva agora, mas que está tudo limpinho. Lá em cima que está plantado as coisas lá, laranja nova e melancia, está tudo limpinho. Lá na beira da estrada, onde que eu estou botando água nos pés da abóbora, o projeto também, está tudo limpinho. A recomposição vegetal dessa área é importante. Campos é uma cidade muito seca e chove pouco. A ação feita pelo agricultor promove segurança hídrica e estabilidade térmica. Projetos de preservação devem ser incentivados. A gente tem um projeto Prisma, que eles visam trazer recursos, trazer conhecimento técnico para recuperação de áreas degradadas, né, proteção de matas ciliares, né, que protegem rios, lagos, né, protege a APP hídrico, e isso consegue dar uma segurança hídrica a longo tempo, mais uma estabilidade, né, sustentabilidade no cultivo. O agricultor também atua na pecuária de corte com 30 animais. Todo o esterco produzido pela criação vai direto para uma compostagem que depois passa por processos de decomposição,
Serve para a adubação das plantas. As mãos grossas de muito trabalho são marcas de uma vida dedicada à roça. Ele tem 67 anos e muita sintonia com a natureza. O agricultor conta que até conversa com as plantas. Para ele, esse é o resultado de tanta dedicação. O conforto térmico dentro da propriedade. Isso aqui foi plantado calculado. Isso aqui não foi plantado assim de qualquer maneira. A gente calculou que aquela parte, aquela linha que vai para lá, aquela linha daqui para cá, que a água, que isso aqui ia ser nascente. A água estava lá na Tabua, bem longe, 500 metros lá, 300 metros lá para dentro. Aí a gente, não, isso aqui vai ser água. Então vamos plantar as árvores aqui no lugar que vai, na pontinha das nascentes, que a água vai vir para cá. E hoje está aí. 20 anos, 20 e poucos anos que eu estou aqui, a água está chegando aonde que nós tínhamos programado quando a gente chegou. Plantar recuado, para não plantar demais dentro do brejo, também não plantar muito para cima. E para cima a gente faz outras coisas. De maneira simples, Chico demonstra muita sabedoria. Ele fez também o uso racional do plantio de lavoura, que é ideal para proteger as árvores. Ele preservando a sua nascente, ele vai conseguir garantir sua produção. Porque o citros é uma cultura exigente em regime hídrico, né? Se faltar água, a produção dele pode ser diretamente afetada. Então, assim, ele foi muito feliz na escolha dele, né? Como um pioneiro de plantador de água, em preservar suas nascentes para futuramente isso impactar na sua produção agrícola. Lavouras e preservação ambiental. Chico da Roça, como é conhecido, também poderia ser chamado de Chico das Águas, Chico da Natureza. A verdade é que a propriedade responde bem aos cuidados dele. E ele está feliz. Eu só tenho felicidade, cara. Isso eu falo todo dia, falo com os produtores aqui, falo com meus filhos, falo com meus genros, falo com as minhas filhas, com meus netos, dos meus 60 anos de trabalho, foi esses 4 anos para 5 agora que nós ganhamos, a cidade ganhou uma riqueza. Viu que matéria? É uma matéria nacional que fala de um homem que, além da lavoura, ele dedica também a vida a plantar árvores e proteger nascentes de água, que, aliás, é um trabalho extraordinário em benefício do nosso meio ambiente.